Bom, olha só. Então nós temos o reino de Deus, próprio Jesus dizendo que chegou o reino de Deus. Ou seja, ele traz o que estava no princípio feito. E, infelizmente, o diabo desliga o homem desse reinado, assim como a nossa história aí no Brasil, quando é gritada, declarada aí a independência no Ipiranga, no Rio Ipiranga, a gente sabe ali em Ipiranga. Bom, aí em São Paulo, na cidade de São Paulo. Nós temos então a independência. O homem ao pecar faz a mesma coisa. Deus quer independência. Então a humanidade hoje é uma humanidade terrena, independente do céu. Quem, é claro, aceita a Jesus, é aí onde a gente entra no reino de Deus, onde Jesus traz tudo de volta. Quem aceitar a Jesus como Salvador, volta ao estado original. Volta não a ser só um cidadão brasileiro ou um homem terreno. Passa a ser um homem espiritual. Por isso que os homens espirituais discernem bem as coisas espirituais. O homem carnal não sabe nada do mundo espiritual, só sabe das coisas naturais. A gente vai entendendo a palavra de Deus, o que ela vai dizendo, quando a gente traz para esse contexto de reino. Então hoje eu e você somos em Cristo Jesus e por meio dele reconectados com Deus, né? Capítulo 5 de Romanos, versículo 1. Hoje estamos justificados por meio de Cristo e temos paz com Deus. Você hoje tem paz com Deus. Você hoje pode e deve estar na presença do Altíssimo. O Senhor Jesus chega e ele diz uma coisa para a gente poder se tornar cidadão do céu. Nós temos Nicodemos perguntando como é que esse negócio de nascer de novo, já sendo velho. Jesus chega e fala sobre o nascimento, sobre o novo nascimento. Sabe por quê? Porque é necessário que nós venhamos nascer, né? Essa é a palavra, novamente. Mas talvez você possa perguntar, ou até hoje pensava, por conta de estar ouvindo aqui agora esta aula, já está entendendo e compreendendo. Como esse negócio de nascer de novo? É porque nós morremos quando a morte entrou no mundo por meio do pecado de Adão e Eva. Como eu posso dizer que morri se eu estou vivo? Como? Como Adão morreu ao comer ali o fruto, se ele continua vivo na terra? Esta é a morte espiritual, ou seja, é o desligamento. O desligamento de Deus nos fez morrer. Nós caímos da graça, né? Mas Jesus vem para nos dar vida e vida com abundância, ou seja, dar a graça de Deus de novo em nós, a reconexão nossa com o nosso país, por meio do Espírito Santo. Então nós vemos o reino de Deus chegando, nós vemos o Senhor falando com Nicodemos e dizendo para ele, Nicodemos isso, né? Dizendo para ele o seguinte, que era necessário nascer de novo. Porque se não nascer de novo, não poderá ver a Deus, não poderá entrar no reino de Deus. Aí a gente consegue entender o porquê que é necessário nascer da água e do Espírito. Aí nós conseguimos entender o porquê que nós precisamos ser batizados no Espírito Santo, em falar novas línguas. Gente, Jesus veio recolonizar a terra com os cidadãos dos céus, veio tirar o homem do estado crítico que ele ficou e trazer de volta para a origem, onde Deus tudo fez no princípio com Eva e Adão, sendo semelhança, imagem de Deus. Semelhantes ao Altíssimo. Em Cristo, hoje, eu e você podemos ser semelhantes ao Altíssimo. Nós temos que seguir os passos do Mestre Jesus hoje. Nós temos que colocar a palavra de Deus dele em execução hoje. Nós somos reino de Deus hoje. Nós somos morada do Senhor. E nós hoje não somos, volto a dizer, somente cidadão brasileiros. Ou cidadão mexicano, espanhol, francês, não sei como é que fala aí, nos outros países. Você é um cidadão do céu hoje. Você nasceu de novo e é necessário falar em novas línguas. Que línguas são essas? Vamos, para a gente entender, temos a Torre de Babel. O que é que aconteceu no dia da Torre de Babel? Quando a Bíblia fala para a gente em Gênesis. O que foi que aconteceu? Você lembra? Claro que lembra. Teve a divisão o quê? Das línguas. Todos falavam uma só língua. E ainda esse caso, como eu já tenho falado, foi muito interessante, às vezes eu prego, talvez você já ouviu. O Senhor diz, vamos descer? Porque eles estão em acordo. Eu falei na primeira aula, né, de concordância, lembra?
Eles estão em acordo, e em acordo eles vão chegar onde eles estão querendo chegar. Tornar o nome célebre, né? Tocar o céu, né? Ficar todo mundo junto e nada de se espalhar pela terra, como Deus fez no princípio, né? Com Adão, com Noé e depois com Abraão. Abraão, vá para um lugar que eu vou te mostrar. E aí ele sai da terra, da parentela e foi, obedecendo a Deus. E ainda ele diz, vou fazer de você pai de multidões. E hoje nós temos aí o pai Abraão, que é o homem exemplar a respeito de fé em Deus. Ele obedeceu a Deus em todos os momentos, inclusive obedeceu a Deus no momento do sacrifício, que é claro, era um teste de seu filho. E ao subir, né, para oferecer o sacrifício, ele diz para os seus criados, fiquem aqui, porque eu e o menino vamos e já voltaremos. Isso é demonstração de fé. Quando ele pega o punhal, que a gente conhece, para poder sacrificar o filho, é claro que Deus não quer sacrifício humano. Isso foi somente uma questão de provar a mente, o coração de Abraão naquele momento. E o que é que foi acontecer? Até no meio do caminho o menino fala, pai, onde é que está o cordeiro? Né? Isaac diz, onde é que está o cordeiro, pai? E aí o Senhor diz, Deus vai prover para si o cordeiro. Isso é fé. Então nós temos o pai Abraão na fé. Quando ele levanta o punhal para querer matar o seu filho, ele não queria fazer isso, é claro, mas obedecendo a Deus por meio da fé. E é muito interessante a gente entender como é que pode um homem passar a vida toda em prol de ter um filho para poder seguir uma promessa onde Deus havia falado que ele seria pai de nações. Gente, isso é muito doido. No meio do caminho ele até erra, né? 14 anos antes de Isaac nascer, nasce Ismael. É claro que a lei o permitia se deitar com uma criada, e para poder dar descendência ao homem, o patrão poderia, no caso, tomar a sua criada e fazer assim a sua geração. Então, nesse momento, foi um momento onde a gente, por muitas vezes, vou abrir um parênteses aqui, faz coisas na nossa vontade e não na vontade de Deus. Se Deus disse para você que vai fazer, você deve confiar. Abraão não confiou e tinha a lei ao favor dele, falou, eu vou deitar com a minha criada. Deitou com a criada e teve Ismael. Por causa deste erro, por não ter obedecido e respeitado ali, mesmo sendo homem de fé, né? Nesse momento ele faz ali o que a sua esposa disse para ele fazer. 14 anos depois nasce Isaac, que é o filho da promessa de Deus. Eu até costumo dizer que eu acho que Deus deve ter ficado bem triste com a atitude de Abraão, porque ele demonstrou não acreditar no que Deus estava falando. É que como a humanidade ainda está em nós, gente, tem vários e muitos dias passados e os que ainda podem vir nas nossas vidas que a gente pode entristecer ao Senhor. Porque a humanidade nos faz fazer isso. Por isso nós estamos aprendendo nessas aulas a confiarmos plenamente no Senhor e não voltarmos atrás, não recuarmos, porque a alma de Deus não tem prazer naquele que recua. E aí, tudo bem, Deus tinha um projeto, nasce Isaac. Só que nós temos o resultado hoje na Palestina, Jerusalém, o Golfo, enfim, aquela região ali, a briga que a terra é minha, a terra é nossa, eu tenho direito, você não tem. Mas o Abraão é nosso pai também, aquela luta, a terra prometida, enfim, aquela briga. E a gente tem visto nos jornais, inclusive nessa última hora da igreja na terra, os dois irmãos brigando. A descendência de Isaac e a descendência de Ismael, lutando um contra o outro. E outra, hein? O mundo inteiro já, por conta das profecias, se voltando também contra eles. E tem que acontecer, porque senão o Senhor não volta para buscar a sua igreja. Senão não teremos o fim de todas as coisas e o recomeço. Vamos voltar aqui para falar sobre recomeço. Jesus vem e recoloniza a mim e a você. Por isso que ele diz, vos é chegado o reino dos céus. E assim que ele ressuscita, ele tira totalmente toda a religiosidade do povo e passa a falar sobre o reino dos céus e diz, agora é no meu nome que vocês vão falar em novas línguas, no meu nome que vocês vão expulsar os demônios, no meu nome vocês vão impor as mãos sobre os enfermos, eles vão ficar curados, no meu nome vocês vão vencer, dano algum vai vos acontecer se no meu nome vocês estiverem. Bom, Torre de Babel.
a língua é dividida. A humanidade passa a ter várias línguas. Estou no Canadá e eu estou precisando urgentissimamente aprender o inglês. Porque o canadense fala inglês. E no dia lá da Torre de Babel, Deus confundiu as línguas. E aí nasceu a língua, o idioma inglês, como temos nós o idioma português. Ei! O homem não queria obedecer a Deus, como no princípio, enche a terra, multiplique-se, né? Frutificai, multiplicai e enchei a terra de filhos. O homem quis ficar num lugar só. Deus desce, divide a língua, aí não teve condições deles ficarem no mesmo, né, espírito ou no mesmo pensamento, vazou cada um para o seu canto e hoje temos os países. É necessário cada lugar ter uma constituição. É necessário cada país ter a sua língua. Para quê? Para existir entendimento e compreensão. Por isso Jesus quer que nós compreendamos o céu. Por isso Jesus traz o reino de Deus e não somente isso, traz o Espírito Santo para poder habitar no homem, para poder trazer de volta a originalidade do homem, inclusive a sua língua. A língua do céu. Por isso temos que falar a língua dos anjos, né? Fala em línguas estranhas. A Bíblia diz que aquele que fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo. Ei! Falando em língua estranha não é só para ficar naquele poder, aquela barulheira, ou o nome que a gente dá de Pentecoste, ser um pentecostal. Pentecoste vai além da adoração. Um pentecostal, uma pessoa pentecostal, ou seja, que recebeu o Espírito Santo, e se a gente for analisar, a descida do Espírito Santo foi somente no dia de Pentecostes. A Bíblia não fala mais nenhum outro lugar. A não ser, é claro, enquanto os obreiros foram trabalhando, os apóstolos, as pessoas foram sendo batizadas com o Espírito Santo. Mas a descida do Espírito Santo veio sobre os apóstolos, em primeira mão. Depois a gente tem ali o caso de Cornélio. E depois a gente, é claro, em primeira instância, não podemos deixar de falar, vem em Cristo, o nosso Senhor, no batismo dele, no dia que ele foi batizado nas águas. E ele andou fazendo o bem porque o Espírito Santo, ou seja, Deus estava com ele. O reino de Deus era ele. Né? O que seria o reino de Deus mesmo? O que diz Apocalipse? E o próprio Jesus olhando e se compadecendo de tudo que estava acontecendo com o homem. Não existe doença, não existe lágrimas, tristeza, dores, não existe dívida, não existe falta de nada. Então o reino de Deus chega para mim e para você hoje como cidadãos, não somente brasileiro, mas muito mais que especial, cidadãos dos céus. Nós nos tornamos, então, agora seres celestiais. Temos uma cidadania, temos um país que cuida da gente, aonde, como brasileiros hoje, e neste regime da presidenta Dilma, que ela está por mais 4 anos aí cuidando, né, através do partido do PT, o que ela fizer, se continuar, né, infelizmente, dando todos esses shows, né, de roubalheira, que infelizmente, né, tomara que ela seja usada por Deus para cuidar desta parte, né, de tanta injustiça aí no nosso país, né? Esse governo não tem nada a ver com a gente. Pode estar um caos no nosso país. O nosso governo, o nosso país vem de Deus, é o celestial. Então lá não existe caos. Por isso, por onde Jesus passou, ele passou mudando as pessoas, curando as pessoas e levantando os caídos. E hoje eu e você, outrora éramos e estávamos em trevas, mas agora estamos na maravilhosa luz do Senhor, andando nesta luz para a glória de Deus Pai. E temos que falar a língua do céu. E a nossa Constituição, a Constituição do nosso país está aqui, na Bíblia Sagrada.